Olá, aqui é o Rogério Job, seja bem-vindo a mais um vídeo do Expert Bootcamp. E neste vídeo você vai saber o segredo que separa os livros ignorados dos livros que vendem milhares de cópias. Você vai aprender por que a maioria dos livros é ignorada e você vai aprender como resolver esse erro, resolver esse problema para não acontecer com o seu livro. Você vai saber o fator best-seller número 1. Você vai saber também os 3 componentes mágicos dos livros que vendem. Então vamos lá. Imagine, você cria um livro maravilhoso, com conteúdo fantástico. Você cria uma capa com design maravilhoso. Você contrata um designer gráfico, o melhor que você tem, que você encontra na internet. Você faz o lançamento do seu livro cheio de expectativa, cheio daquela vontade de ser um autor bem-sucedido, e você não vende uma única cópia. Então isso é o que mais acontece na Amazon. E acontece isso porque estima-se que tem mais de 150 mil títulos na Amazon atualmente. Então é uma estimativa. E eu acredito que tem muito mais e cada vez estão chegando mais autores na Amazon. Então, como você faz para alguém prestar atenção no seu livro que vai estar no meio de tantos outros livros? Então, o fator best-seller que faz um livro ser o livro que vai chamar a atenção e que vai se transformar num dos mais vendidos é o título. O título ele funciona como a manchete de jornal. Imagine que você está lendo um jornal online, por exemplo, você acessa Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, G1, Globo, Valor Econômico, qualquer jornal, o jornal da sua preferência. Quando você acessa lá a página, você lê a primeira manchete que você vê na sua frente? Claro que não, você vai escolher a manchete que mais desperta o seu interesse. E mesmo que você acesse as seções de esporte, por exemplo, ou mundo, política, você pode ir direto numa seção, mas nessa seção você vai escolher a manchete que mais desperta o seu interesse. Então com o livro é a mesma coisa. Se você quer um livro de autoajuda, você não vai clicar lá na categoria autoajuda da Amazon e comprar o primeiro livro que você vê na frente. Você vai ver por título, você vai até encontrar um título que te interessa. Então o fator best-seller número 1 é o próprio título do livro. Você já deve ter ouvido as pessoas falarem que se julgam os livros pelas capas, mas isso é uma meia verdade, porque a capa é importante também, a capa tem que ser decente, ela tem que estar condizente com o título do livro, mas o principal é o próprio título do livro. As pessoas julgam o livro primeiramente pelo título. Agora nós vamos falar sobre os 3 componentes mágicos dos títulos que vendem. É importante que você tenha pelo menos um desses 3 componentes mágicos no seu título, porque se você não tiver um desses 3 componentes, o seu livro infelizmente não vai vender. Então eu vou mostrar primeiro quais são esses 3 componentes e depois eu vou dar exemplo do uso desses 3 componentes em livros de sucesso, em best-sellers. Então vamos ver, o primeiro componente, o componente promessa. Então ele vai explorar um desejo ou uma vontade do leitor. O segundo componente é o componente intrigante. Então ele vai explorar a curiosidade do leitor. Ele vai apresentar o conteúdo do livro como um mistério. Então no título ele vai apresentar o conteúdo do livro como um mistério. E o terceiro componente é o componente necessário. Então vai explorar uma dor, uma urgência do leitor. O leitor que tem algum problema que ele precisa resolver para ontem, ele vai encontrar nesse livro a solução para satisfazer as suas necessidades. Então vou dar exemplo de cada um desses 3 componentes mágicos e eu chamo esses 3 componentes mágicos de fórmula PIN. P de promessa, I de intrigante e N de necessário. PIN porque fica muito mais fácil decorar. Então decora essa palavra e quando você estiver criando o título do seu livro, verifique se tem um desses componentes, promessa, intrigante ou necessário. Então vamos aos exemplos. O exemplo número 1, o livro do Steve Scott, Domine o hábito da escrita, como escrever 2.000 palavras por dia e curar para sempre o bloqueio de escritor. Então, nesse livro, o componente mágico que predomina é o componente promessa.
como escrever 2.000 palavras. Então, está prometendo, é uma promessa exata, não está prometendo como escrever 500 palavras por dia ou 1.000 palavras por dia, são 2.000 palavras por dia. Está prometendo também curar para sempre o bloqueio de escritor. Então, é uma promessa muito forte. Então, é o componente mágico predominante nesse livro. Agora vamos ver outro exemplo, Os Segredos da Mente Milionária. Então, o componente mágico predominante aqui é o intrigante. Então, ele desperta a curiosidade do leitor e ele mostra um mistério. Qual é esse mistério? O mistério está nos segredos. A própria palavra Os Segredos já contém aquele elemento de mistério. Então, existem segredos. Então, é um mistério ao que o leitor vai desvendar lendo o livro. Ele precisa comprar o livro para desvendar esse mistério. Mente milionária, é intrigante. Quer dizer que tem uma mente pobre também? E o subtítulo também ajuda a fazer um pouco mais de mistério. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Então quer dizer que existem conceitos que, se você mudar, você vai fazer riqueza, você vai enriquecer. E os hábitos das pessoas bem-sucedidas, quais seriam esses hábitos? Então é um mistério que o leitor só consegue desvendar comprando o livro. Então, componente intrigante predomina nesse título. Agora, um último exemplo, como falar corretamente e sem inibições. Aí explora o componente necessário, explora a dor e a urgência do leitor. Então, provavelmente é um leitor que vai fazer uma apresentação de negócios, vai fazer uma apresentação em público, vai fazer uma entrevista de emprego. Então, ele tem uma necessidade urgente e ele não tem tempo para fazer um curso, para ficar vendo vídeos aleatórios no YouTube, fica pesquisando. Então ele já vai direto ao ponto, então ele compra um livro que ensina ele como falar corretamente e sem inibições. Então geralmente o componente necessário, geralmente não, sempre o componente necessário ele explora aquela dor urgente, aquela coisa, aquele problema que a pessoa tem que resolver para ontem. Então é muito fácil de identificar esse tipo de título também. Então tenha em mente que o seu título precisa ter um desses 3 componentes. Então quando você estiver criando um título, pense numa promessa que você pode fazer. Ou pense num mistério que você pode colocar no título do seu livro. Esse mistério, geralmente você usa a palavra segredos, secreto. Então você usa uma palavra que vai despertar aquele senso de mistério na mente do leitor. E o componente necessário é quando é uma coisa urgente que a pessoa precisa, ela precisa falar em público, ou ela vai fazer um concurso público e ela precisa memorizar muita coisa. Então é uma urgência que a pessoa tem, que é para ontem, que é uma coisa que a pessoa não tem muito tempo para resolver e ela precisa resolver com alguma leitura. Então você vai explorar aí a dor e a urgência. A dor que a gente fala é no sentido do marketing. Dor significa problemas que a pessoa precisa resolver urgente. Então essa é a fórmula PIN. Bom, esse vídeo foi bem curto e desde já eu faço o convite para você assistir o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre o estudo de caso de como criamos o conteúdo de um livro em apenas 45 minutos. Então, fica ligado, assista o próximo vídeo e você vai continuar aprendendo como publicar na Amazon e como fazer sua expertise valer muito mais no Expert Bootcamp. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E então, o que você achou deste vídeo? Por favor, deixe sua dúvida ou comentário.